Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishna, até agora, ele tem falado, Ele tem falado sobre a importância de uma mente comandada, a importância da mente que responde ao comando, uma mente que é parceira, uma mente que é capaz de aprender, uma mente que é capaz de focar, uma mente que é capaz de meditar, porque o principal instrumento da mente, o principal instrumento do yoga é a mente. Todo o problema se resume à mente. Toda a solução também vai se resumir à mente. O Atma já é completo, o Atma já é pleno, o Atma já é pleno de consciência, ele é pleno de bem-aventurança, ele é eterno, não existe problema nenhum com ele. Ele é imutável, ele é atemporal, ele não declina, ele tem as mesmas características no passado, tem as mesmas características no presente, vai ter as mesmas características no futuro. Então, ele não é o problema. O problema é que a minha mente não reconhece a natureza desse Atma como a identidade. Então, ela não reconhecendo a natureza do Atma como a identidade real, ela assume que o corpo, então, é aquele que detém o significado único da palavra eu. Então, o corpo é aquele que significa a identidade. Então, com isso, o corpo sendo um objeto, sendo mutável, incompleto, limitado, totalmente vulnerável à dualidade, e esse indivíduo querendo atingir a felicidade, querendo atingir a plenitude, ele então vai em busca dos objetos, ele vai em busca das experiências, ele vai em busca das pessoas, e ele vai então ele vai agir no mundo conforme 2 parâmetros, ou 3. O que eu gosto e vou atrás, o que eu não gosto quero longe de mim, e aquilo que tanto faz. Então, a mente desse indivíduo, ela pode não ser capaz de estar focada naquilo que é o conhecimento que revela quem é o verdadeiro eu. Então, o Krishna disse, o primeiro passo para que você atinja a felicidade que já é você, que atinja a paz que já é você, é primeiro você saber quem você é e ter uma mente capacitada para o reconhecimento desse fato. Que o yoga não é uma crença, yoga não é uma fé, não é um dogma. Yoga tem fé, yoga tem atos de crédito, mas yoga não se resume à fé. Yoga é reconhecimento daquele que eu sou. Então, Krishna falou no verso passado, Tani Sarvani Samyanya Yukta Asita Matpara. É que aquela pessoa, controlando todos esses sentidos, ela deve meditar Matpara, tendo a mim como o mais alto. Se não existe esse controle, não existe essa capacidade, então não existe conhecimento para essa pessoa vai continuar permanecendo, ela vai permanecer como um náufrago do samsara. E ela vai ficar à deriva da dualidade, à deriva dos fluxos mentais e à deriva em vários tipos de corpos, em várias vidas que vão aparecer para ela. Então, quando não existe esse controle, Krishna vai dizer agora nos próximos versos, que é o verso 62. Jyayato vishayam pumsa samgasteshu pajayate samgat samjayate kama kamat krodho bhijayate krodhat bhavati sammoha sammohat smrti vibhrama smrti brahmshat buddhinasho buddhinashat pranashyati. Então, esse verso ele é referenciado por Prabhupada como uma coisa chamada a escada da queda. Como a mente de uma pessoa funciona quando ela não tem um comando sobre ela. Nesse verso também a gente pode entender aquilo que é o grande pulo do gato para você poder ter um comando sobre a sua mente. Nota que o verso começa com Dhyayato e ele termina com Pranashyati. E nesse verso vão ser descritas vários estágios da mente, vários tipos de pensamento que vão ali se desdobrando até chegar ao momento crítico.
Quando você quer comandar a sua mente, às vezes as pessoas perguntam, tudo bem, existe um ensinamento aqui no texto, mas existe a minha vida prática. Existe aquilo que o ensinamento diz e existe a minha condição real. Existe a minha mente real com as minhas limitações, existe então todas as minhas incapacidades, todas as minhas dificuldades, todas as minhas tendências, tudo aquilo que eu já estou acostumado a fazer, não só construído nessa vida, mas em várias outras vidas. Como que eu vou poder lidar com a minha mente se ela já opera dentro de um padrão? Então, como isso vai acontecer? O grande pulo do gato da vida do yogi, é que, primeira coisa, você tem que entender com relação ao um comando sobre a sua mente, é que você tem que ser observador quanto ao comportamento dela. Primeira coisa que você tem que saber com relação a um comando sobre a sua mente é que você tem que ter a capacidade de observar o comportamento da sua mente. Você pode ver que os pensamentos, eles não surgem do nada, o desejo não aparece do nada, a raiva não aparece do nada. A raiva começa com algum outro tipo de movimento na mente que vai tomando a forma, vai tomando a pressão e se expressa como raiva. Quanto mais cedo você puder identificar na sua mente esses movimentos que antecedem a sensação propriamente dita, mais fácil vai ser para você lidar com a sua mente. Você pode ver, uma onda, ela não é onda. Antes dela ser onda, ela é uma marola. Antes dela quebrar na praia, ela era onda. É muito mais fácil você lidar com uma ondulação do que você lidar com a onda. É muito mais fácil lidar com a onda do que você lidar quando ela já está quebrando. Então, o pensamento é dessa forma também. Você pode ver que, quando você observa a sua mente, e você está dentro de uma situação que é limitante para você, você olha e diz, eu vou me estressar. Eu vou me estressar. E esse eu vou me estressar, você já está prevendo o futuro. Você não está totalmente estressado. Mas você já reconhece que na sua mente existe uma situação que acende na sua mente, aperta o botão da ignição e ela começa já, então, a revelar um padrão. Mostrar, fazer repetir um padrão. Ela começa a repetir aquele padrão de reação. Quando você quer ter um comando sobre a sua mente, e você quer eliminar esses padrões que são limitantes, que a gente viu, o nome que os Vedas dão para isso, são chamados de grantas, tendências, incompreensões, negligências que nós temos, que nos atrapalham na vida espiritual. Então, para você se livrar desses grantas, esses nós, você tem que fazer uma reprogramação. Essa reprogramação ela vai acontecer com a observação. Quando você vê a sua mente ter um movimento, ter um movimento, que vai em determinada direção. Conforme aquele verting, você já sabe que circo que ela vai armar. No Mahabharata, da guerra, tinha o espião. Então aí o espião ele ia até o exército dos inimigos para ver a formação, o vyuha, que aquele exército ia fazer. Então aí o espião ia lá, olhava, olha, e voltava para a base e falava, olha, eles estão fazendo Chakravyuha, a formação da roda. Conforme a formação do exército inimigo, você planejava a sua própria formação. Eles vão fazer Chakravyuha, então nós vamos fazer Vajravyuha, a formação do diamante. Eles vão fazer Vajravyuha, então nós vamos fazer tal formação. Então, conforme a predisposição daquele exército, o movimento daquele exército, você se preparava para lidar com ele. Da mesma forma, conforme o movimento da sua mente, conforme o lado para o qual ela aponta, conforme a situação que é limitante para ela, você já sabe qual o tipo de show que ela vai querer aprontar para você. Então, você observa a mente enquanto ela ainda está na sua fonte. Você observa aquele pensamento enquanto ele ainda é vikalpa. Ele ainda é só uma ondulação, ele é só uma intenção. E vai ser muito mais fácil você lidar com a sua mente, mesmo que seja, vai precisar ser de uma forma repetitiva, contínua, até que aquele padrão se desfaça, mas vai exigir de você
uma contínua atenção sobre os diferentes vikalpas, as diferentes ondulações que a sua mente produzir. Esse é o segredo. Você quer controlar a sua mente? Então você primeiro tem que ser um observador. Você vai observar. Quanto mais cedo, quanto mais antecipada for a sua observação, mais força, mais habilidade, mais capacidade você vai ter em lidar com a sua mente. A diferença do sábio, ou para aquele que sabe lidar com a sua mente, o yogi, e para aquele que não sabe lidar com a sua mente, é que aquele que não sabe lidar com a sua mente, ele não consegue observar os estágios. Primeiro, não tem uma atitude de drasto. Ele não tem uma atitude de observação. Por que ele não tem uma atitude de observação? Porque a mente é um objeto da sua identificação. Então, a mente com todas as suas modificações, a mente com todas as suas expressões, é parte da identidade do indivíduo. Então, ele nem passa pela cabeça dele em observar a mente, porque a mente significa a palavra eu. Então, dos motivos pelo qual uma pessoa se sucumbe às demandas mentais é que ela está identificada com a mente. O segundo é que, por ela não estar identificada com a mente, ela não observa a mente como um instrumento com os seus próprios caminhos. Então, para onde a mente sopra, é para onde ela vai, é para onde essa pessoa vai. Então, ela é comandada pela mente. Então, o yogi, ele observa a mente, quanto mais você antecipa a sua observação, mais fácil vai ser ter um comando sobre ela. E saber ler, ler os registros da sua mente. Saber que ela tem um tipo de oscilação, ela está indo para a raiva, ela está indo para a inveja, ela está indo para a fofoca. Então, o que eu faço? Eu me seguro. Como que você controla a sua mente também? Iluminando ela com o conhecimento, mostrando para ela que aquela situação vai se desdobrar numa situação, aquela condição vai se desdobrar numa situação de não valor, de desprazer. Então, essa iluminação, mostrando para a mente o que se desdobra a curto, médio e longo prazo, é o verdadeiro comando sobre a mente. Porque você não tem que fazer força com a mente. Não se faz força com a mente. Não se coloca a mente num enforcador, porque é uma mente que está tensa, uma mente que é reprimida, ela não serve para o yoga. A mente tem que estar relaxada. Então, como que uma pessoa ela sucumbe às demandas mentais? O verso diz, Dhyayato Vishayam Punsa. Então, Punsa, uma pessoa, ela está meditando, ela está contemplando Vishaya, Vishayam, está contemplando os objetos. Ela olha para aquele objeto e diz, eu gostei. E a mente, ninguém pode dizer, a minha mente não é capaz de meditar. Não, toda mente é capaz de meditar. Só que, naturalmente, a mente vai focar naquilo que ela gosta, naquilo que ela considera valor, prazer, gosto, naquilo que ela considera felicidade. Então, toda mente é capaz de focar. Ninguém vai para o cinema lá assistir o Hobbit lá, 3 horas de filme, e fica entediado. O filme é bom, a mente está ali entretida, 3 horas, você está sentado numa cadeira, você nem sente. Então, como você pode dizer que não é capaz de meditar? Óbvio que você é capaz de meditar, só que você pode não ter a capacidade de fazer a sua mente meditar sobre assuntos que não estão dentro do escopo do prazer dela. Então, a mente que está solta, ela naturalmente vai caçar, tatear, escanear os objetos e as pessoas que correspondem a prazer para elas. Então, Dhyayato Vishayam Punsa, uma pessoa, ela meditando nos objetos, Sangas Teshupa Dhyayate, pela meditação. A gente fala assim, não, só olhei. Você virou o rosto uma vez, você olhou. Virou 2 vezes, você está contemplando. Está contemplando. Não só olhei, mas olhou 3 vezes, meu amigo, já está contemplando. E aí, Dhyayata, tá meditando. O que vai acontecer? Dentro de você é Upadhyayate
cresce Teshu nesses objetos, Sangha, um apego. Cresce ali uma ideia. Aquilo que era só uma intenção. Isso é muito bom. Isso é muito interessante. Aí você olha de novo, isso é realmente muito interessante. Mas seria ótimo. Aí, de tanto que você fala isso, você carimba, você assina aquilo ali, e a mente, então, você protocolou, o intelecto aceitou, então cresce dentro de você como Sangha. Você fica ali apegado à ideia. Você fala, é realmente muito interessante. Eu quero para mim. Nesse momento, o objeto não precisa mais estar na sua frente. Ele não precisa estar perto de você. Porque agora ele já está aqui, ele já está aqui, ele já está correndo no seu sangue. Então, para onde você vai, o objeto vai com você. São Sanghas Teshupadhyayate. Então, nasce dessa contemplação sobre o objeto, cresce dentro de você, nasce dentro de você você abraça a ideia. Então, Sangha cresce dentro de você. E aí, Sangat, Sanjayate, Kamat. A partir de Sangha, Sangat, então, Sanjayate, Kama. Nasce, Kama, o desejo. Aquilo que era só uma ideia. Aquilo que era só uma boa ideia, você falou, realmente seria muito bom. E eu até faria até um esforço por isso. Toma pressão. A coisa toma pressão e se torna desejo. Aquilo que era só um pensamento, ele foi protocolado, ele foi carimbado por você, ele foi abraçado por você, você não colocou nenhum filtro de análise naquilo ali, então é bom, então vamos lá. Surge então aquela pressão que antecede a ação. Aquela pressão que antecede a ação ao desejo. Não existe nenhuma ação voluntária que é feita sem desejo. Para qualquer coisa que a gente faz voluntariamente, tudo isso é precedido por uma vontade, um desejo prévio àquela ação. Então, olhando o objeto, cresce dentro de mim aquela ideia de que é muito bom, eu fico apegado àquela ideia, então produz um desejo, esse desejo, então, Kamat Krodho Vijayate. Aí, a partir desse desejo, Krodha Vijayate, nasce, então, a ira. O verso, ele está falando aqui de uma pessoa que tem um desejo que é frustrado. Ele não está falando de uma pessoa que tem um desejo que foi satisfeito. Então, quando você tem um desejo, e aquele desejo vem com muita pressão, aquela ideia de que eu preciso disso para ser feliz, eu preciso disso para ser completo, eu preciso disso porque a minha vida vai mudar, eu preciso disso porque isso é que vai me dar suficiência, na mesma intensidade do desejo, no que ele não é satisfeito, na mesma intensidade, a frustração. Quando essa frustração vem, Krodha Abhijayate, nasce então, Abhijayate, surge a ira. Você vai chegar, eu quero esse objeto, eu quero esse produto, passa aqui o cartão, passa aqui meu cartão, depois eu me viro como eu vou pagar. O que é importante é eu levar isso para casa hoje. Passa aqui meu cartão. Aí passa. Senhor, não autorizado. Passa de novo. Senhor, não autorizado. Passa no débito. Deve ter vamos raspar o que tem lá. Senhor, não autorizado. Mas eu paguei essa fatura tem pouco tempo, como que ainda não liberaram o meu cartão? Agora eu quero comprar, é direito meu comprar e isso não está acontecendo. Então, aquela expectativa, a intensidade daquela expectativa, no que ela é frustrada na mesma intensidade, a raiva. Você vai ligar para a operadora do cartão e vai xingar todo mundo? O atendente, coitado, não tem nada a ver, não tem nenhum poder sobre o sistema, só está lendo o script. Mas ele vira ali o para-raio de toda a sua ira. Ou então, vira para-raio de toda a sua ira, todas as pessoas estão ao seu redor. O atendente da loja, a pessoa que está contigo ali te acompanhando. Então você espalha a ira ali, porque você não sabendo lidar com a sua mente, você se expressa de qualquer jeito. Aí você se atropela, você vai colocando tudo em jogo ali, unicamente por causa do desejo que não foi satisfeito. Então, Krodha Abhijayate,
E aí nasce a ira. Então, Krodhat Bhavati Sammoha. Quando surge essa ira, a ira já é uma posição de descontrole. Quando você está numa posição de descontrole, o que vai acontecer? Krodhat Bhavati Sammoha Bhavati. Surge, então, Sammoha. Morra a ilusão. Sammoha é uma ilusão total. Você vai colocar em risco a sua imagem. Você vai magoar as pessoas. Você vai criar ali uma situação onde você se coloca, se mostra como um descontrolado. A pessoa olha para você, ele saindo fogo pelas ventas e fala, a pessoa não sabe lidar com as suas próprias emoções. Nem dentro, nem fora de casa. Nem numa situação, nem na outra. Ela não tem controle sobre ela. Então, ela entra numa ilusão, e aí Sammohat Smriti Vibramsha. O que vai acontecer é que essa ilusão, ela corrompe toda a sua memória. Ela leva você a uma confusão da memória. Você perde a referência. Você perde a referência. Quando você perde a referência, o que vai acontecer? Smriti Brahmshat Buddhinashu. O que vai acontecer é que a partir da perda da memória, você perde a sua inteligência. Você já viu a inteligência funcionar sem memória? Tudo aquilo que a gente racionaliza, tudo aquilo que a gente decide, tudo aquilo que a gente pensa sobre, reflete, tudo isso envolve memória. Eu vou analisar todo mundo lá fora, eu vou analisar tudo que eu conheço e não conheço com a minha base de memória, com a minha base de conhecimento, com a minha base conceitual. Se eu perco a minha base, se eu perco os meus valores, se eu perco ali as minhas memórias com as quais eu uso para analisar o mundo lá fora, então para que serve a inteligência? Então a inteligência é perdida. E aí, no que a inteligência é perdida, você então, Buddhinashat Pranashati, você é destruído. Aí as pessoas, depois de um tempo, quando aquela ira se dissipa, a pessoa que você magoou vai chegar para você e falar, mas a gente tinha combinado que não ia mais brigar. A gente tinha combinado que a gente ia ser amigo para sempre. A gente tinha combinado que a gente ia levar esse projeto aqui até o final das nossas vidas. E não foi isso que aconteceu, porque em determinado momento, ou em vários momentos, você se deixou levar para a ira e colocou a ira acima de todos os valores. Você colocou ali o descontrole. O descontrole fez você esquecer tudo aquilo que a gente tinha combinado. Fez você esquecer tudo aquilo que você tinha pedido em oração. Fez você esquecer tudo aquilo que você se propôs a fazer uma vez no caminho do yoga. Então, Buddhinashat Pranashati. Uma vez que você perca essa inteligência, você perde os valores, você perde a referência, você perde a referência de, rapaz, era sua mãe, como você falou assim com ela? Rapaz, era o seu filho, como você trata ele assim? Rapaz, ele é seu pai, como você fala assim com ele? Então você perde a referência, aquele indivíduo que é seu pai, que cuidou de você, que te deu toda a educação, que fez aquele esforço por você, aquele histórico, aquele passado, aquele peso da pessoa que tem na sua vida, se apaga. Porque o que toma conta, o que ganha terreno ali, é aquela ira que aniquila a memória, aniquila o intelecto. Então, Pranashati, essa pessoa, ela se destrói. Como que ela se destrói? Se destrói porque todas as situações, todos os momentos da nossa vida, eles imprimem um aprendizado, eles carregam um aprendizado por detrás. E que essas coisas já vão acontecer para que nós possamos tomar ciência da nossa mente, das nossas limitações, de como nós temos que agir. Essas situações, elas acontecem de forma que nós possamos exercitar os valores espirituais, saber que nem sempre aquilo que eu concordo intelectualmente é aquilo que eu assimilei emocionalmente. E que essas situações me dão a oportunidade de expandir emocionalmente o aprendizado. Então, quando acontece a situação e eu perco o controle, aquela oportunidade eu perdi. Eu perdi a oportunidade de fazer diferente. Eu perdi a oportunidade de exercitar aquilo que eu aprendi no canal Vedanta 108, nas aulas da Bhagavad Gita. Eu aprendi a oportunidade de aprender aquilo que o mestre falou comigo quando eu pedi o conselho para ele. Porque eu não tive a capacidade
de observar a minha mente quando ela ainda era um verti, quando ela ainda era um vikalpa, quando ela ainda era uma ondulação. Por isso que, para aprender a lidar com a mente, você tem que ser um observador da sua mente. Saber lidar com ela na sua fonte, onde ela produz aquele desejo que é limitador, onde ela produz aquela emoção que é limitante. Quando você aprende a lidar com ela na sua fonte, você tem muito mais força e capacidade para lidar com a sua mente. É muito mais fácil lidar com o leão quando ele é filhotinho do que um leão quando ele é adulto. Então, a mente é o leão. Então, aprenda a lidar com ela enquanto ela está ainda engatinhando, quando ainda está sem força a coisa. Então, essa escalada, né? Essa é a escalada da queda. Como uma pessoa começa contemplando um objeto e ela vai perde a total oportunidade de fazer diferente na sua vida. Ela não tem um comando sobre a mente. A mente é que tem um comando sobre ela. A mente fala, eu quero isso. Então ela se dispõe a fazer, ela aplica todo o seu esforço para alcançar aquele objeto. Não o obtendo na mesma intensidade do desejo, a mesma intensidade é a frustração, a mesma pressão vem a raiva.